Você já parou para pensar como seria viver em um mundo inteiro prestes a ser destruído? Imagine acordar e ver o céu carregado, o vento diferente e ouvir uma voz dizendo: construa uma arca, porque as águas vão cobrir a terra. Difícil acreditar, não é? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Noé. Naquela época, a humanidade tinha se afastado de Deus de forma assustadora. Violência, corrupção e maldade dominavam o coração das pessoas. Mas no meio de tanta escuridão, havia um homem justo que ainda buscava andar com Deus, Noé. E aqui está a verdade. Se nós estivéssemos lá, provavelmente não sobreviveríamos. Mas Noé confiou na voz de Deus, mesmo quando todos riam dele. Antes de continuar, já aproveite e deixe o seu nome nos comentários. Eu quero orar pela sua vida, assim como Deus cuidou da vida de Noé. Na época do dilúvio, a vida não era nada parecida com o que conhecemos hoje. Não havia conforto, não havia tecnologia e, principalmente, não havia misericórdia entre as pessoas. A maldade reinava. Se você tentasse ser justo, seria zombado, perseguido e até ameaçado. Imagine tentar viver sua fé cercado de gente que não queria saber de Deus, apenas de violência e prazer sem limites. Difícil, não é? Agora pense, sobreviver naquela sociedade já seria duro. Mas quando Deus decidiu enviar o dilúvio, a situação se tornou impossível. Quem não estivesse dentro da arca não tinha chance alguma. Não havia montanha alta o bastante, nem abrigo seguro que pudesse resistir. E é aí que o título faz sentido. Nós não sobreviveríamos ao dilúvio. A única saída era confiar em Deus, assim como Noé fez. Deus então falou claramente a Noé: construa uma arca de madeira com compartimentos e vedada por dentro e por fora. E ele deu cada detalhe, o tamanho, a altura, a largura, até as divisões internas. Era um projeto enorme, impossível para um homem comum imaginar sozinho. Agora pense comigo, você teria fé para construir um barco gigante em terra firme, sem nenhum sinal de chuva? É por isso que tantos zombavam de Noé. Para aquela geração tudo parecia loucura. E se fosse com você, teria coragem de seguir obedecendo, dia após dia, mesmo sendo motivo de piada? Quem não acreditou, não construiu nada. E no dia do dilúvio, não havia plano B. Se essa história já está falando com você, comenta: eu confio. E mostre que sua fé está firme como a de Noé. Construir a arca não foi tarefa de um dia nem de uma semana. Foram décadas de trabalho duro, sob o sol escaldante, sem ferramentas modernas, sem máquinas para ajudar. Só madeira, suor e fé. Agora seja sincero, você conseguiria passar anos construindo algo que ninguém acreditava só porque Deus mandou? Hoje em dia, a gente reclama quando a internet cai ou quando precisa esperar alguns minutos numa fila. Imagine então viver sob zombarias constantes, ouvindo vizinhos rirem e dizerem: esse velho enlouqueceu, construindo um barco no meio da terra seca. É aí que percebemos: nós não sobreviveríamos ao dilúvio. A pressão social, o esforço físico e a solidão espiritual seriam demais para a maioria de nós. Mas Noé permaneceu firme porque sabia que não obedecer custaria a vida. Se você também quer ter essa fé resistente, já deixa um amém nos comentários. Depois de anos de obediência, chegou o dia em que algo incrível começou a acontecer. Os animais, de todas as espécies, começaram a se aproximar da arca. 2 a 2, eles entravam obedecendo a ordem de Deus. Imagine a cena: leões caminhando lado a lado com ovelhas, pássaros enchendo o céu, bois e cabras em fila, como se soubessem exatamente para onde ir. Agora pense comigo, se fosse hoje, muitos diriam que era coincidência, outros gravariam com o celular e postariam nas redes sociais, rindo da situação. Mas naquela época era impossível negar. Algo extraordinário estava acontecendo. Mesmo assim, a maioria escolheu não acreditar. E aqui está a verdade. Fora da arca, ninguém teria sobrevivido. Quem não acreditou simplesmente perdeu a única chance que tinha. Então chegou o momento decisivo. A porta da arca foi fechada. E detalhe importante, não foi Noé quem fechou. Foi o próprio Deus quem selou a entrada. A partir dali, não havia mais chance de entrar. Quem estava dentro estava salvo. Quem ficou de fora não tinha mais volta. Agora pense comigo. Quantas vezes na nossa vida
nós também deixamos passar oportunidades. Quantas vezes Deus fala conosco, mas a gente adia, espera o momento certo e acaba perdendo a porta aberta? No tempo de Noé, não havia espaço para indecisão. Se fosse você naquela geração, teria conseguido entrar a tempo? Ou ficaria como muitos, rindo, esperando para decidir depois, até perceber que era tarde demais? É por isso que o título é tão real. Nós não sobreviveríamos ao dilúvio. Então as primeiras gotas começaram a cair. Para quem zombava de Noé, parecia apenas uma chuvinha comum. Mas logo o céu se abriu de forma assustadora e as águas começaram a descer com fúria, sem parar, dia e noite. Os rios transbordaram, as casas foram levadas e a terra se transformou num imenso mar. Agora imagine você correndo para os montes, tentando proteger sua família, segurando suas coisas, buscando um lugar seguro. Mas não existe. Não há muro, não há teto, não há montanha que resista. O que parecia firme, de repente, desmorona diante das águas. Se fosse hoje, muitos tentariam gravar, fazer lives, pedir ajuda, mas nada adiantaria. É simples. Quem não estava dentro da arca não sobrevivia. E aqui é que entendemos. Nós não sobreviveríamos ao dilúvio. As águas não paravam de subir. Montanhas inteiras desapareceram. Cidades foram engolidas e não havia mais sinal de vida fora da arca. Tudo parecia perdido. Mas no meio de tanta destruição, a arca permanecia firme, flutuando sobre as águas, guardando Noé, sua família e os animais. Aqui está o ponto. Sobreviver não dependia de força, inteligência ou riqueza. Dependia apenas de uma coisa: obediência a Deus. Noé não sobreviveu porque era mais forte que os outros, mas porque ouviu e seguiu a voz do Senhor. E é nesse detalhe que a história nos confronta. Quantas vezes Deus também nos chama para obedecer, mas nós duvidamos, adiamos ou simplesmente ignoramos. Assim como no dilúvio, a diferença entre cair e permanecer está em confiar na palavra dele. Enquanto as águas cobriam a terra, Noé permanecia firme dentro da arca. Ele não sabia quanto tempo aquilo duraria, não tinha noção de quando o sol voltaria a brilhar, mas mesmo sem respostas, continuou confiando. E é aqui que aprendemos algo essencial. Fé não é ter todas as explicações. Fé é confiar mesmo no silêncio. Obediência não é fácil, mas é o caminho da vida. E persistência é o que nos mantém em pé quando todos à nossa volta desistem. Se estivéssemos naquela época, provavelmente não suportaríamos a pressão, a espera, a zombaria e o isolamento. Mas Noé nos mostra que é possível vencer quando a nossa confiança está em Deus. O mesmo Deus que sustentou a arca, hoje sustenta a sua vida. O dilúvio passou, as águas baixaram e a arca finalmente repousou em terra firme. Noé, sua família e os animais saíram vivos porque escolheram obedecer. E aqui está a grande lição. Não é a força nem a esperteza que nos salva. É a fé, é a obediência, é confiar na voz de Deus mesmo quando ninguém mais acredita. Se nós estivéssemos lá, provavelmente não sobreviveríamos. Mas hoje, temos a chance de escolher viver diferente. Caminhar em fé, ouvir o chamado, não zombar da palavra, mas abraçá-la como a nossa única arca de salvação. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te pedir, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que sair um novo vídeo como esse. Assim, juntos, vamos continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e fortalecendo nossa fé.